Maria, semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais, das quais todos nós necessitamos. Estamos no momento falando a respeito das receitas que foram todos ministrados pelo René Nunes no seu livro de cromoterapia. E elas são muito necessárias, principalmente quando ocorrer alguém que esteja aflito, desesperado, precisando da nossa ajuda. E nós, ao seguirmos, estamos certos de que sendo feitas com todo amor, com todo discernimento, será satisfatório. Vamos falar sobre o câncer, que é uma doença que assola o nosso planeta todo. Embora esteja no momento outras doenças que estão sendo de difícil tratamento. E com isso nós estamos aqui, fazendo o possível, e esperando que as coisas melhorem. O câncer é um processo, aqui no caso, processo cancerígeno na mama. Passes magnéticos, básico, completo, retirado com doação de energia no baço. 5 segundos de rosa forte no baço, retirado com doação de energia no sistema digestivo. Verde e depois azul, 30 segundos cada, no mesmo trajeto. Verde, azul e rosa forte, 20 segundos cada na circulação hepática. Retirada com doação de energia de forma circular em ambas as mamas. Verde e depois azul, 30 segundos cada, no mesmo local e trajeto. Rosa forte, de forma circular, mentalizando a corrente sanguínea local e as glândulas mamárias. Dependendo do estágio do mal, se estiver em estado avançado, então veremos verde, lilás e azul na corrente sanguínea completa, amarelo na rede linfática, azul geral. Aplicações diárias, caso não seja possível, elas deverão ser feitas em dias alternados ou 3 vezes por semana. Observação: não custa lembrar que esta é uma aplicação específica, isto é, um mal declarado e já avaliado pela medicina. O terapeuta deve ter a consciência disto e não usar esse tratamento para o início de um processo dessa ordem. Passemos agora a falar sobre cauterizador cromoterápico. A importância do conjunto verde, lilás e azul e do rosa forte na proteção da saúde humana. A questão do conjunto cauterizador verde, lilás e azul, fortalecido mais ainda pela vibração do rosa forte na corrente sanguínea, com os quais podemos eliminar processos infecciosos ou viróticos, tem sido interpretada com algumas incorreções, cujo esclarecimento vamos procurar trazer aqui, nesse pequeno estudo sobre esse aspecto do trabalho, por sinal, um dos mais importantes
da medicina cromoterápica. A explicação mais clara e objetiva pode começar pelo seguinte ângulo. Sempre que cauterizarmos qualquer área com verde, lilás e azul, estamos buscando que o processo não se alastre, ou mesmo não se fixe, principalmente em se tratando de ulcerações. Esse é o primeiro ponto do raciocínio. Quando acrescentamos o rosa forte na corrente sanguínea completa, estamos procurando evitar que o vírus se instale em outro local. Assim, se vamos trabalhar com uma ulceração, tumoração, etc., normalmente iremos usar o verde, o lilás e o azul sobre a área atingida e o rosa forte na corrente sanguínea completa. Desta forma, estaremos cobrindo todos os espaços e tentando impedir a expansão do mal. Agora, quando já existe um processo de virose, ou mesmo de outras bactérias parasitosas na corrente sanguínea, iremos usar primeiro o rosa forte. Estão vendo? Vejam bem o que está dizendo. Quando já existe um processo de virose de bactérias ou parasitas na corrente sanguínea, então nós temos que usar o quê? Primeiro o rosa forte. Bom, entretanto, dependendo da extensão do problema, do estado físico, orgânico do paciente, poderemos também aumentar a força eliminadora, entrando antes do rosa forte, então o conjunto verde, lilás e azul, num referido trajeto. Então vocês estão vendo, gente, que vai tudo de ser visto, bem observado, analisado. Não se vai pegando um paciente, uma pessoinha que está ali sofrendo e já vamos fazer, vamos começar. Nada disso. Antes, uma boa leitura, uma boa observação, analisando caso por caso, problema por problema. É muito importante não esquecer que estaremos trabalhando com o laço energético do paciente e ele poderá estar muito enfraquecido em toda essa energia. Pode até então não lhe fazer bem. Até isso nós temos que observar se é possível ou não é possível usar as lâmpadas, ou então se deverá ser usada a mentalização. Bom, nesse nível de trabalho, a consciência da nossa própria realidade, real capacidade de discernimento e de transcendente importância. Em verdade, a medicina cromoterápica é desenvolvida dentro das escalas de conhecimento, como tudo na vida. A sutilização e o interesse pelo trabalho definirá o posicionamento mental e espiritual de cada um. Um outro aspecto a ser esclarecido é sobre a atitude terapêutica de emergência, que se coloca a questão nos termos de: enquanto não se definir o mal com dor, deve-se cauterizar. Não há dúvida de que se trata de uma postura onde será inserido um mínimo de bom senso. O raciocínio em si é válido, porque a intenção é momentaneamente a retirada da dor. Portanto,
não há erro. Podemos cauterizar, sim, em caso de dor, com um mal indefinido. Só que essa cauterização não deverá passar de uma vez ou duas, não mais, porque a aplicação do cauterizador pura e simples, se continuar, irá trazer um outro problema relacionado com artérias, veias, rede linfática e até nervos, pois à medida em que a cura inflamatória for sendo processada, será notado também um certo entumecimento no local. O conhecimento já adquirido nos mostrará a necessidade da aplicação do Rosaforte para ativação e movimento do fluxo sanguíneo da área afetada. Estes pequenos detalhes são identificados como forma de conhecimento necessário para os terapeutas que estão se propondo a fazer diagnósticos e aplicação. Certamente, precisarão aumentar seu nível de informações com relação aos tratamentos. Às vezes, uma dor de cabeça pode representar um resultado de uma obstrução circulatória e não seria aconselhável a cauterização. O exame do paciente deverá ser feito sempre de forma ampliada, relacionando, por exemplo, todos os órgãos que poderão contribuir para a aceleração nervosa do cérebro. Também não basta apenas saber que o paciente carrega consigo uma problemática de enxaqueca. Tem gente que eu conheço desde pequenos, gente, já foram em médico, já fizeram todo exame, não foi encontrada a causa. E sempre a pessoa nem vai trabalhar, precisa passar o dia num quarto escuro, quieto, sem barulho, né, para que ele saia dessa, para que ele melhore. Então, tudo isso a gente tem que ver, tem que conversar muito com o paciente. Principalmente, às vezes, o homem, às vezes ele se fecha, ele não fala tudo. E a mulher que fica cutucando, ou então a filha, né? Fica, não, fala o que você falou, onde que não estava bem. Não, aquele lá foi passageiro. E eles gostam, não sei por que causa, de esconder. Então tem que pôr tudo em terra, para que o terapeuta encontre uma saída, né? Uma dor de cabeça poderá ser consequência também de problema espiritual, com repercussão sobre o aparelho digestivo. E na ampliação desse quadro poderá ser incluída ainda a região hepática como causa principal, pelos sintomas da vesícula preguiçosa, prisão de ventre, gases, nossa, tudo isso dá realmente uma boa dor de cabeça. Da mesma forma, poderá ser verificada a existência do desvio na coluna, principalmente a cervical. Ainda nessa ordem de prospecção, não deverão ser omitidos no exame os processos mentais, grandes geradores do problema. Sem dúvida, este é o método mais satisfatório para obter-se um quadro bem próximo da realidade do paciente, e com isso poderemos evitar ou decidir uma cauterização em área de dor sem o devido diagnóstico. Estão vendo? Nada de ser afoito. Eu tenho que ir mais tarde estar em tal lugar, acho que eu vou fazer logo isso. Nada. Tudo tem que ser visto de um modo bem calmo, bem parcimonioso e procurar ver se pode ou não pode usar o cauterizador. Porque existe uma pessoa imensas coisas que ele não falava, que ele não mostrava. E tudo isso precisa ser sabido. E dentro desses aspectos do uso do cauterizador verde, lilás e azul, poderá ainda existir o fator do aplicador, o terapeuta. Usar a cauterização desnecessariamente em áreas orgânicas
por engano ou desconhecimento. Que problemas poderiam gerar um erro dessa ordem? Se for apenas uma aplicação, não haverá problema. Mais de uma, sim. Se ele persistir fazendo aquela aplicação que não é para ser feita, logicamente surgirão problemas. O não acionamento do sangue para os respectivos vasos irá resultar em pequena atrofia de caráter circulatório diária. Explicamos por quê. A cauterização, como é feita em todo o processo de dor, significa uma alteração a nível inflamatório. A dor seria eliminada, mas não haveria restauração da área, podendo a qualquer momento o mal apresentar-se em outro ponto. Em razão da não afluência sanguínea no local, irá provocar novos distúrbios pelo fato de que as bactérias poderão ficar protegidas na parte entumecida, mas por desconhecimento ou displicência do aplicador, que deixou de usar o conjunto regenerador verde e azul, antes da sequência do conjunto cauterizador específico verde, lilás e azul. Como sabemos, é uma regra técnica a presença da vibração regeneradora do verde e do azul, que mantém higienizadas e ativas as funções celulares dos campos afetados, preparando a área para a ação eliminadora do conjunto cauterizador na sua restauração, acrescentando-se o fato de que a aplicação antecipada do conjunto verde e azul sempre evitará a formação de queloide, preservando dessa forma a estética da área. Então, aqui foi uma boa explicação de como usar o cauterizador, de como e quando poderá ser usado, né? Então, requer muita atenção mesmo de todos aqueles que estão nesse ramo, nessa tarefa de ajudar o próximo. Porque, como já foi falado, não é assim usando as coisas a esmo. Nós temos, desde que nós começamos, sempre batendo neste mesmo assunto, do cuidado que nós devemos ter, da atenção. Nós temos que nos doar, para falar a verdade, nisso. Esquecer os problemas, esquecer as preocupações, né? E ficar nesse momento que estamos lidando com aquela pessoa doentinha, só ela, como se é só ela que existisse ali, naquele momento, e de fundo, fazer com que ele fale, que ele se expresse, com que ele não tenha vergonha nem temor, porque tem pessoas que ficam, né, como em todo tipo de médico. Ai, será que vai doer? Ai, será que eu vou precisar fazer isso? E o terapeuta, além de tudo, ele tem que usar psicologia, né? Fazer uma terapia ali na hora, para que ele possa obter todo o fruto, né, do seu trabalho e saber como lidar. E é isso. Então, gente, vocês estão vendo que não é fácil mesmo. É uma tarefa, né? Uma tarefa da qual que quem se determinou a fazer tem que ir até o fim, seguindo os passos. Então, até uma breve apresentação, onde continuaremos falando sobre outros casos.